Olá galera, tudo bem? Estamos de volta com mais uma rapidinha com Nuz Amorim nesta quinta-feira. Vamos refletir coisas que estão acontecendo no Brasil e pelo mundo afora. Mais pelo mundo afora hoje, especificamente com os fatos que aconteceram na tarde de ontem lá nos Estados Unidos. Mas antes, sem deixar de alertar você que a pandemia continua ameaçando vidas. Foram cerca de 1.000 pessoas que perderam a vida de ontem para hoje, nas últimas 24 horas. Está crescendo o número. Então, cuide-se, a pandemia ameaça, tá? Vem aí a vacina, tomara que venha logo, né? O governo anunciou e nós esperamos que finalmente essa vacina comece a ser administrada aqui no nosso país. Vamos lá. Gente, olha, os fatos que aconteceram nos Estados Unidos, a maior nação capitalista do mundo, a maior liderança capitalista do planeta, né? A potência, o país mais desenvolvido, um país mãe da democracia, onde eles se dizem paladinos da democracia, o exemplo democrático no mundo inteiro. Mas não foi o que se apareceu e que foi demonstrado para o mundo todo, que ficou estarrecido com as imagens que vieram lá dos Estados Unidos. Por quê? Porque na tarde de ontem o Congresso Nacional se reuniu para finalmente reconhecer totalmente a eleição de Joe Biden à presidência da República. Só que o Donald Trump, o atual presidente, o ídolo inclusive do nosso presidente aqui, o Jair Bolsonaro, né, o grande ídolo, pois é, ele está esperneando, até hoje não aceitou, ele diz que teve fraude, não mostra nenhuma prova, ele aliás fica ameaçando, telefonando, olha, procurem, eu quero que achem aí os votos que me foram roubados, segundo ele. E aí, atrás dele vai também o mesmo grupo, aquele rebanho, sabe? Tanto lá como cá, existe aquele gado, aquele pessoal que não aceita, que debate, que vai para a luta, que vai para a rua ali discutir, que é legítimo inclusive também, né? É legítimo, nada contra. Porém, quando as leis, quando as autoridades demonstram que foi legal a coisa, que não tem o que contestar mais, não adianta ficar querendo, como nós dizemos aqui no futebol, ganhar no tapetão, puxar o tapete de qualquer jeito ou, pior ainda, invadir o campo. Invadir o campo, como já aconteceu em alguns jogos de futebol. Ou seja, dar o golpe. E é o que, pelo menos o que apareceu ontem nas imagens, o que aconteceu nos Estados Unidos. O Congresso reunido lá, os deputados, senadores, para poder reconhecer o Joe Biden, novo presidente da República, que deverá tomar posse dia 20 agora, dia 20. E aí, do outro lado, na Casa Branca, o Donald Trump insuflando a população, o seu rebanho, o seu gado, os seus apoiadores, a se manifestarem, a irem lá para a porta do Capitólio, onde é o Congresso Nacional, e pressionar as autoridades, né, para que eles se manifestem contra e anulem todo o processo eleitoral. Coisa que, inclusive, as próprias autoridades, o próprio partido dele, os republicanos, né, os deputados, senadores, já reconheceram a vitória de Joe Biden. Mas tem um grupinho ainda que segue a cabeça do mentecapto do Donald Trump. Repito, o Donald Trump, que é o grande ídolo do Jair Messias Bolsonaro, o nosso presidente, né? Já foi lá várias vezes, beijar as mãos, falar que é grande irmão, que admira demais. Pois é. Aliás, semana passada um dos filhos foi lá se reunir, foi lá para ser recebido na Casa Branca pelo presidente. Será que já não estavam ali discutindo algumas questões que aconteceram ontem? Interessante, né? Mas nós vamos fazer um paralelo já com o Brasil. E aí, os apoiadores do Donald Trump invadiram o Capitólio. Invadiram. Cenas de barbárie, inclusive remontando lá, parece que é a Idade Média, com pessoas com, né, pareciam os vikings da Idade Média, os bárbaros que invadiam lá as cidades da Europa, né, com seus capacetes parecia o gado mesmo, com chifres e tudo, sem camisa. Alguns, inclusive, as fotos mostram com camisas nazistas, apoiando o nazismo, sabe? Tem lá fotos e imagens deles apoiando. Umas figuras grotescas que realmente demonstram
a truculência de um grupo que estava ali para fazer baderna, para, inclusive, infelizmente, causando mortes. Segundo informações, 4 pessoas morreram durante essas manifestações lá no Capitólio, invadindo, quebrando, ameaçando, e aí, inclusive, uma mulher foi morta a tiros. Pois é, recebeu um tiro, morreu, e outros também, a informação que chegou é que são 4 mortes nessas manifestações na tarde de ontem. Veja que ponto chegou. Não foi uma coisinha assim de quebra-quebra, não. Teve mortes. Mortes por conta da violência e e do presidente irresponsável que insuflou a população para dar um golpe, para invadir o campo onde estava acontecendo a votação lá, né, dos senadores e das autoridades, e eles tentaram invadir. Foram reprimidos e aconteceram inclusive 4 mortes lá nessas manifestações ontem à tarde. Vejam que ponto chegou. A barbárie. Pois é, um irresponsável de um presidente mentecapto, me desculpe, mas ele é um mentecapto, esse Donald Trump, e insuflando os seus apoiadores, o seu rebanho, o seu gado, que lá como cá existe, para invadir, para dar um golpe civil, não é um golpe militar, porque nem os militares estão apoiando a atitude desse presidente. Ele está se agarrando ao seu rebanho, ao seu gado, que vai e peita. Se fosse pacificamente, se manifestando com cartazes, com faixas ali na frente do Capitólio, ótimo. Democracia é isso mesmo, é se manifestar, é gritar, é lutar pelo aquilo que ele acha certo, sem problemas. Agora, invadir o campo de jogo, ir lá para cima das autoridades, pressionar na violência, na força, aí é pedir demais. Aí é golpe. E golpe não condiz com a democracia norte-americana, ou condiz? Bom, mas vejamos, essa prática de invadir, de ir na força, é uma coisa nova na atitude, no sangue norte-americano lá dos Estados Unidos? Eles não fazem isso lá no Oriente Médio, nos países lá da Ásia? Eles não fizeram isso aqui na América Latina, entrando na força, invadindo o Congresso, fechando o Supremo Tribunal? Já não aconteceu aqui no Brasil, em 64? Vejam vocês, já não aconteceu? Em nome do capitalismo e contra o comunismo, não aconteceu aqui em 64, o Exército não fez isso? Pois é. E, segundo informações, segundo a história conta, com o apoio total e amplo dos norte-americanos, lá dos Estados Unidos, inclusive com porta-aviões ali, com toda a sua estrutura naval, aqui no Porto do Rio de Janeiro. Já não aconteceu em 64? Em outros países, no Chile, na Argentina, já não aconteceu? Agora eles não estão querendo intervir em nome da democracia, eles não ficam reclamando da Venezuela? Não ficam dizendo que a Venezuela é uma ditadura e que não pode? Eles não estão loucos para invadir a Venezuela em nome da pseudo-democracia norte-americana, que eles demonstraram ontem como é que é a verdadeira democracia norte-americana. É no peito, é na raça, é na bala, é na força. É como eu quero ou eu vou para porrada. É isso? Eu não aceito a arbitragem, eu não aceito as leis, as regras do jogo. Quando não me convém, eu... Pois é, mas foi isso e é isso que esse Donald Trump faz. Tá? Com umas imagens grotescas, com os atuais vikings e os nazistas com as camisetas e invadindo, pulando, subindo, quebrando, indo para cima. Cenas de vandalismo, de violência, de demência do gado do Trump. Então, e isso tudo com provas incontestes, né? As manifestações do Donald Trump, as reuniões que ele promoveu e insuflando para que eles se manifestassem dessa forma. Bom, uma mulher baleada morreu, mais 3, segundo 4 pessoas morreram nessas manifestações. Flávio Bolsonaro esteve lá. Semana retrasada, semana passada, se não me engano, esteve lá, reunido com o pessoal do... O que ele vai lá, né? Vai conversar com
Olavo de Carvalho, né, com Alan Santos, aquele grupinho dele, e aí aproveita e vai lá conversar com o grande mentor que é o Donald Trump e sua trupe. Bom, agora, o povo na verdade gosta de ser tocado, né? Ele gosta de ser comandado, teleguiado, como é o caso aí desse grupo que invadiu. Nem foi um grupo tão enorme assim, mas um grupo que se reuniu para ir para o quebra-quebra, para porrada, para invasão, para violência, uma demência na verdade. Mas isso, como eu já disse, é uma prática constante. Agora, e se fosse aqui no Brasil, gente? E se fosse aqui no Brasil daqui a 2 anos, por exemplo, será que, por exemplo, o Brasil, vamos ver como está hoje, o governo do atual presidente cercado de generais, almirantes, brigadeiros, né? Inclusive generais que não estão na reserva, é o caso do Pazuello, que é o general da ativa, que está lá no Ministério da Saúde. E assim são outros, coronéis, enfim, tanto das três forças armadas. Tem lá, são milhares no governo desse Bolsonaro. Pois é, estão lá, engordando os seus salários e é claro que tendo influência ainda na caserna. Muito bem. Polícia Federal, está aparelhada ou não está aparelhada? Será que o Bolsonaro conseguiu mesmo colocar gente dele lá na direção da Polícia Federal, na Superintendência do Rio de Janeiro e em outras superintendências do Brasil afora? Será que ele tem gente da Polícia Federal nas suas mãos, no controle da Polícia Federal, que deveria ser independente? A força da Polícia Federal é independente, não deveria estar comendo na mão de ninguém. A ABIN, que é inteligência, está na mão dele, com aquele Ramagem, né? Alexandre Ramagem. O Ministério Público, com o seu o Augusto Aras, é dele, gente dele, colocado fora da lista tríplice, foi aparelhado o Ministério Público. O Supremo Tribunal Federal tem ou não tem tendências dentro do Supremo Tribunal Federal? O Bolsonaro tem ou não tem o apoio da milícia? Ele apoia ou não apoia os milicianos? Tem vídeo dele chamando a milícia, falando que a milícia é necessária, que os milicianos são um bem para o Rio de Janeiro, chamando os milicianos da Bahia para virem para o Rio de Janeiro, se organizarem, aprenderem ali no Rio de Janeiro. Tudo isso, na época que ele era deputado, ele falava abertamente isso. Hoje ele não fala abertamente, ele não fala. Ele dava condecorações para miliciano, para gente da polícia militar que era bandido, como era aquele capitão Adriano, que depois se transformou, os filhos deles eram, né, diploma ao mérito para esse capitão Adriano, que era bandido, miliciano, marginal, foi morto lá na Bahia de uma forma, inclusive, né, as rachadinhas do Queiroz, que também era policial militar, lá no Rio de Janeiro, bandido, miliciano, é o que esse grupo tem. O Jair com seus filhos está no meio da milícia, se formaram na milícia lá no Rio de Janeiro. Essa bandidagem está se expandindo pelo Brasil afora, sabe? Com arma, ele incentiva o armamento da população. O povo tem que estar com arma na mão. E não é só pistola, revólver, não. Ele quer fuzil, metralhadoras. Ele quer isso na mão do povo. Por quê? Porque quando ele precisar do rebanho, ele vai querer o povo atirando, matando por ele. E ele já constrói narrativas nesse sentido. Quando ele começa a campanha falando que o voto tem que ser modificado, né? Eu fui vítima no primeiro turno de 2018. Ele acha que ele foi roubado. Gente, um homem que já vai contra o sistema eleitoral do país, já prevendo que possa perder em 2022, e aí ele já começa a construir uma inquietação, a construir todo esse pensamento antidemocrático. Então o homem que está com Polícia Federal aparelhada em vários aspectos, Forças Armadas ali, a maioria junto com ele, no Congresso lá, né, no Palácio Paiaguás, pessoas que estão ali, generais, brigadeiros, almirantes, então está lá, as três forças. O Ministério Público, o principal, o maior de todos eles é braço direito dele. Supremo Tribunal Federal tem homem dele, tem outros que são simpáticos ao grupo dele também. Milicianos espalhados pelo Brasil afora, bandidos, marginais, inclusive aqui no Mato Grosso. E aí você tem empresários que se interessam que isso aí aconteça, porque enquanto estiver acontecendo essas revoltas,
continua o processo de privatização, continua o processo aí de desmonte da coisa pública, enfraquece a coisa pública, não se tem mais nada, o Brasil não cresce, o Brasil não desenvolve, e nós estamos nessa pendenga. Reflitam comigo, gente, é isso que eu estou falando, que está acontecendo. E daqui, como é que vai ser a reação da Polícia Federal daqui a 2 anos? Do próprio Exército? Será que ele ficaria neutro, como aconteceu nos Estados Unidos? Que nos Estados Unidos foi o gado só, o rebanho do Trump que invadiu lá o Congresso. Aqui no Brasil, será que as Forças Armadas também não teria uma tendência com as atitudes que o Bolsonaro tem tomado ao longo desses últimos 2 anos? A Polícia Federal aparelhada, será que não daria uma força para uma briga dessa? Para uma revolta ou um golpe? Tem gente que não acredita no golpe. Eu também não quero crer, mas é como dizem, eu não creio em bruxas, mas que que elas eu também acho que seria um absurdo mais um golpe, mas que ele pode acontecer, pode. As forças estão aí, as Forças Armadas estão ali, louquinhas para começar novamente mais 20 anos de ditadura nesse país. E tem gente do gado que acha que 20 anos de ditadura foi uma coisa maravilhosa. Olavo de Carvalho, por exemplo, é um dos que dizem que não, pode acontecer. Então, gente, o que nós podemos esperar nesse país? No mínimo, que antes do dia 25, como o Pazuello anunciou ontem, que a vacinação aconteça, para que as pessoas possam se respirar, né, tomar fôlego, e aí começar a raciocinar. Opa, peraí, agora eu preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro, novamente o Brasil precisa crescer, precisamos nos unir, e aí sim, começar a refletir sobre essas questões que estão envolvendo o nosso dia a dia, nossas vidas. Raciocinar se privatizar é bom mesmo, ou se não é melhor parar com essas privatizações e manter nossas riquezas, né? Petrobras, Eletrobras, enfim, tudo que é nosso, que foi conquistado com o nosso dinheiro, porque é o que eles querem, essa briga toda, essa cortina de fumaça, enquanto isso está passando, as coisas lá. Petrobras está sendo vilipendiada, quebrada, né? A Eletrobras, idem. Enfim, a saúde pública está aí desse jeito, a educação depauperada. A educação está quebrada no Brasil inteiro. Por quê? Por conta desse desmonte. Não se tem concursos, professores esgotados, já querendo se aposentar com 2 cadeiras, ou fazendo hora extra, trabalhando, sabe, na escola pública e privada para poder melhorar seus salários, suas remunerações. Isso é condição de melhorar a educação? Então não é prioridade. Temos que raciocinar tudo isso. Então, o que aconteceu nos Estados Unidos pode sim ser uma prévia do que nos espera daqui a 2 anos. Pode ser sim. E uma coisa pior ainda, né? Porque os Estados Unidos já têm no mínimo uma estrutura. É um povo mais rico, é uma economia mais sólida. Então eles têm como ainda controlar esses distúrbios sociais. E aqui no Brasil nós temos essa condição de controlar esses distúrbios sociais e atrás do distúrbio social, em nome da ordem, como aconteceu em 64, os militares vão, já que o povo está, eu vou organizar aí, pronto, fecha tudo, nós aqui vamos mandar. E temos o grande líder, Jair Messias, o Bolsonaro, novamente no poder. Pensem, vamos refletir. Não acredito nas bruxas, pelo que ai. Like, vamos lá, dá o seu positivo aí também, e se inscreva, venha pra gente. Precisamos refletir, precisamos continuar, tá bom? Amanhã eu volto, um abraço.